Meu nome é Ricardo, sou coordenador de Defesa Civil em São Sebastião. Trago uma notícia muito importante, uma notícia de uma ferramenta que mudará o sistema de defesa civil nacional. Sim, o sistema de defesa civil no Brasil. E como eu digo e vou repetir, vai salvar muitas vidas. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita honra que eu recebo aqui para vocês ele que já enfrentou inúmeras catástrofes e foi chamado, inclusive, devido à sua expertise, para ajudar nos resgates no Rio Grande do Sul. Com vocês, coordenador da Defesa Civil, Ricardo dos Santos. Obrigado, Melissa, a oportunidade. Obrigado a recepção, o carinho que você teve comigo, né, me convidando para cá. Lugar lindo esse daqui, viu? Agradeço. Eu que agradeço, nós aqui agradecemos em ter a sua presença aqui para a gente passar um pouquinho de como deve ser, como é a vida que você leva, uma vez que você está enfrentando catástrofes atrás de catástrofes, salvando vidas. Como é isso para o Ricardo? Eu sempre falo que eu levo isso como uma missão, né? E uma missão de Deus. Tenho ligação com Deus muito forte. Acredito que eu não deito, eu não acordo sem conversar com Deus. E é de fato que estar aqui, eu já estou 8 anos à frente da Defesa Civil, enfrentando coisas que eu jamais imaginaria que enfrentaria. Realmente eu faço reflexões de tudo que eu já passei e eu até falo, eu não gostaria de ter passado, porque é bom você ter a missão de cuidar das pessoas, salvar vidas, mas há um desgaste muito forte, há um desgaste muito grande relacionado a isso. E o meu foco para mim continuar, eu tô fazendo essa fala, até porque eu tô acreditando que agora eu vou pendurar as chuteiras. É, eu Tão acho, novo eu assim? vou pendurar as chuteiras, eu acho que eu preciso me cuidar um pouco, mas eu tenho uma fala, como eu falo, como eu estou falando, minha ligação é com Deus. Enquanto Deus permitir, enquanto Deus me enviar, eu estarei, mas gostaria de descansar um pouco. Foram, a gente vive numa cidade pequena, mas enfrentamos intempéries terríveis, né? Ano passado, eu tenho uma amiga, Mel, uma amiga médica, ela falou assim, Ricardo, você não pode enfrentar duas tragédias humanitárias de nível nacional e internacional em sequências, que a gente teve a nossa em São Sebastião, que foi uma coisa inacreditável. Os deslizamentos, né? Foi uma coisa inacreditável. Lá foi, enfim, é o auge é muitas histórias para te falar, muita coisa que é sempre um filme que passa. E agora veio o Rio Grande do Sul. Veio o Rio Grande do Sul com toda essa tragédia, com toda essa situação dramática que aconteceu ali. E a gente relembrar tudo que você passa dentro de casa. Até eu falo que a gente está em carne viva ainda pelo que passou do ano passado. A gente acontece isso no Rio Grande do Sul, a gente vivencia tudo isso novamente. Então é bem difícil, é bem difícil. Mas digo para você, é a missão, se Deus determinou, eu estou aqui, estou pronto, enquanto estiver, vou fazer meu melhor. É, que lindo. Não, com certeza não deve ser difícil você ter que lidar com mortes, por mais que você esteja lá na função de salvar vidas, né? Não, nunca é fácil. Eu até peço a Deus sempre que a gente não encontre isso, né? A gente não quer encontrar, acho que nenhuma pessoa que esteja à frente de salvar vidas, eu digo desde de bombeiro, SAMU, enfermeiro, o próprio policial, as pessoas que cuidam da vida diretamente não quer passar por isso. E eu digo com muita sensibilidade que eu não quero mesmo. Eu sou uma pessoa que a gente sempre cita, né? Eu tenho refletido que a gente sempre cita essa última tragédia, não posso ficar falando muito do Rio Grande do Sul, porque é uma tragédia de um outro estado, a gente foi ali para auxiliar, mas eles sofreram mais com isso, por mais que a gente se sensibilize e sofre junto, mas o Sebastião passou por bastante situações que eu até falo, o que que será que aconteceu isso? Porque a gente teve pequenas tragédias, não de tamanho
teve desse último ano, mas tivemos problemas ali muito difíceis. Eu teve uma primeira tragédia minha, Melissa. Eu fiquei 3 dias sem. E aí eu me estabeleci isso. Ó. A Mari me acompanha muito. Mari que está aqui comigo. Obrigado. Obrigada ao pessoal que O veio junto Sérgio, que estão aí. aqui comigo. Aproveito para agradecer minha produção também. Obrigado a vocês, o É. convite. Muito maravilhoso tudo isso aqui. Da cara da Mel. E na primeira tragédia que eu passei, eu fiquei 3 dias sem dormir. A alimentação sempre foi muito difícil para comer, não sei se eu já te contei isso. Eu sou um cara que Não. tem uma. Eu aguento ficar 1, 2, 3 dias sem comer nada. Eu tomo uma aguinha, um café, Mari é minha testemunha. Juro pra você, eles ficam brigando. Você não vai comer, chefe? Você não vai comer, chefe? Eu aguento ficar, mano. Delícia, eu não sinto. Você vai, está ali na adrenalina É, e a empenhado comida em é. salvar, em resgatar. Porque você acorda, como eu falo que é difícil, assim, a gente não tem uma. A gente não tem. Eu acordo já olhando o celular com diversas demandas e sempre durmo com diversas demandas. Daí você fala, não, Ricardo, isso é natural de muitas pessoas. E é de fato. O ruim é você estar full time, sempre esperando ou aguardando que alguma coisa possa acontecer. Então você está o tempo todo pronto. E como você se desliga? Porque tem que ter esse momento de deixar o trabalho ali, por mais importante que seja, né, o salvar vidas, mas e como você consegue se desligar? Veja, muita gente tem conversado isso comigo, eu não me desligo. Não Eu desliga. vivencio isso o tempo todo. Minha mãe e minha filha sofrem muito com isso. Eu não me desligo, eu sou altamente dedicado. Eu tô há 10 anos sem férias, viu? Não tô falando da prefeitura, eu venho de Aham, outras missões. Eu venho do. sim. Antes de ser convidado pelo prefeito a assumir a Defesa Civil, eu era do Centro de Resposta à Emergência da Transpetro. Transpetro Tá. é uma das o melhores centros de resposta de emergência do Brasil, é fantástico. Eu participei, antes de todas as tragédias, eu participei da tragédia da Alemoa, aquele incêndio que eles chamam de fogo do Dante brasileiro, e ficou 16 dias pegando fogo lá no Guarujá. Você lembra dessa? Uau, aham, Então, aham. eu fui lá, É. participei, terrível. O fogo, todo tipo de combate a incêndio que foi todo o Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo combater, a gente não conseguiu. Então, foi envolvendo empresas, essas coisas Mais de todas. 15 dias Mais de 15 pegando dias. fogo. O fogo era Calor. insuportável, Uau. insuportável. O combate de incêndio era feito pelos brigadistas, eles ficavam no máximo 1 hora enfrentando, depois eles se retiravam e eles passavam para o tratamento ali para enfermeiros com bastante hidratação, a pressão aumentava, outros abaixava. Era fortíssimo, 16 dias. Então, o Centro de Resposta à Emergência, graças a Deus, conseguiu ser o solucionador do problema ali. A gente conseguiu apagar através de LGE, é um líquido espumante que a Petrobras tem, que ele causa abafamento, e aquilo ali através de vários rebocadores, porque os caminhões, tanques, essas coisas do bombeiro não apagavam aquele incêndio. Você vê. Uau. Então a Uau. gente conseguiu fazer isso, um baita trabalho. E a gente foi galgando, a gente foi ganhando experiência. Aí o prefeito falou, Ricardo, assume a defesa civil aí, você tá com casca aí. E depois disso, eu tô aí 10 anos sem férias, sem se desligar, e eu tô Então, esperando minha isso. hora de ficar calmo pra um sítio, largar Então, disso aqui, aham. largar Então, disso daqui, que isso então a gente daqui. vai aproveitar o Mel Talk para você sair um pouquinho mais leve aqui, mas eu quero que você me conte. E quais os tipos de catástrofes você já enfrentou? Então, catástrofe é, Eu acho que até pequenas, né? Acho que é, todo. como eu digo, dentro de defesa civil, eu enfrentei esta. Eu tive antes, minha vida começa ali profissionalmente em assumir a responsabilidade. Eu assumo a travessia de balsa ali em Ilhabela. Eu fico responsável por 11 anos. Eu trabalhei ali, fui galgando de cargos em cargos. Eu tive pequenos atendimentos ali. Um dos atendimentos foi a embarcação que perdeu a propulsão. Uma das balsas perdeu a propulsão e tinha vento e ondas muito fortes. A gente estava com a balsa cheia. E aí causou a histeria, o comandante começou a ficar preocupado que você sem propulsão, você está à A deriva. deriva, né? Então você pode ter colisão ali com as rochas, com outras embarcações. E logo ali perto da travessia nós temos a Transpetro. Transpetro ali, em São Sebastião, não sei se você sabe, 60%, era isso, mas enfim, 60% do combustível do Brasil passa por ali. Então é um lugar super estratégico. A gente nem acredita, né, que você vê a importância que tem a Transpetro em São Sebastião. Sim. Então, a gente ali um andamento muito forte do Brasil passa por ali, 60% do combustível do país. Então, a gente saiu, uma das primeiras, tanto que saiu matéria Foi uma disso, das suas primeiras missões ali. a gente conseguiu com uma embarcação ir até essa balsa, a gente pulou dentro dessa embarcação. Primeira coisa é acalmar as pessoas, porque as pessoas queriam pular na água. Pular na água é arriscado. Trouxemos mecânicos, essas coisas todas, enfim, não tinha solução. Então,
conseguimos acionar várias embarcações, a gente começou a fazer o primeiro socorro ali, uma balsa rebocando a outra, mas o vento forte ali, São Sebastião tem muito isso no canal, a ondulação era muito forte. E quando a gente começou a rebocar, eram umas embarcações grandes, as pessoas começaram a pular de uma embarcação para outra. Não sei por qual motivo. Acho que eles acreditavam que aquela que tinha motor era mais segura. Então, pessoas caíram na água, a gente foi uma histeria total, Uhum. mas graças a Deus a gente conseguiu lidar bem com isso, a gente conseguiu rebocar, nenhuma pessoa se acidentou. Uma baita confusão. Logo em seguida eu fui para o CRE, para Transpetro, tive essa situação Do fogo. do fogo. Essa foi terrível, uma baita experiência. Tive outras também, mas de nível menores. Aí vem a missão maior, que é a Defesa Civil. Essa já em 2017 a gente teve um alagamento forte em São Sebastião, na região central. Alagamento na região central nunca teve. Por isso que eu falo que sorte é essa que eu tô tendo, o Aham, azar. aham. O Não, as alagamento. pessoas que têm sorte, acho que em ter você ali Olha, como um líder, falam né, isso do pra salvamento. nós. Falam isso pra nós. Falam, ainda bem que vocês estão aí. Porque se fosse, enfim, não vou falar. Foi terrível, até porque foi a minha primeira emergência. Minha mãe e minha filha, elas ficam na região central. Elas me ligavam desesperada. E o celular não para de tocar, Melissa. E quando é alagamento, é de repente. É de repente. A emergência, ela é de A repente, né? eme- A gente não consegue provisionar isso, né? A gente se prepara, a gente tem um bom trabalho de prevenção em São Sebastião. O nosso trabalho é muito bom de prevenção em São Sebastião. A gente se prepara para a emergência mesmo. Não descansa, não desliga. Esse é o fato maior. Então, se a gente tem algum alerta que nos chame a atenção, a gente entra num full time total. Tem uma equipe super dedicada. Eu tinha um braço direito que hoje ele se lança aí a política, que era um cara muito parceiro, um cara que construiu um trabalho de defesa civil muito grande, que era o Vaguinho, que é o Vaguinho, né? Que é um cara, um amigo que eu tenho. Foi meu braço direito, me ajudou por muito tempo. Ele foi lá o chefe da missão no Rio Grande do Sul. Eu dei toda a logística, enviamos a equipe toda, eu e o prefeito. Mas enfim, essa foi a nossa primeira emergência. Depois, em 2019, a gente teve uma emergência muito forte também, que São Sebastião. Você conhece São Sebastião bem, né? Sim, sim. Então ali a gente só tem uma extensão, uma via única. Nós tivemos um problema de deslizamento de rocha ali. Foi diagnosticado ali pelos geólogos como ninho de rocha. Não parava de rolar rochas para a via. Até para quem está nos ouvindo ou nos vendo, quem não conhece São Sebastião, é litoral norte do estado de São Paulo. Sim, ele está entre Ilhabela, Caraguatatuba, tá próximo aqui de De Mogi. Mogi. É um lugar lindo, né? Tem que São Lindo. Sebastião. Os paraísos eles estão sofrendo com os intempéries, né? É verdade, é verdade. Que coisa. Mas eu vou estar ali. Enquanto Deus me der saúde e força, eu vou estar ali, lutando pelo povo e cuidando da cidade. E aí nós tivemos que obstruir essa única via de acesso. Então o pessoal que trabalha em Caraguatatuba não pôde retornar para sua casa e nem pôde trabalhar. E vice-versa, São Sebastião também. Então a gente tinha um monte de pessoas de um lado e um monte de outro querendo voltar. O pessoal de Caraguatatuba querendo retornar para São Sebastião para ver sua família, ficar na sua casa, e Caraguatatuba querendo sair de São Sebastião para ir para suas casas também. Obstruímos aquilo ali, já durou 18 horas de obstrução, as pessoas já estavam entediadas, a gente tem um plano de contingência muito forte em São Sebastião. Os planos de contingência estão bons, Melissa. A União, o governo federal, ele utilizou por 2 anos ele no site como referência. Então a gente fala que uma cidade de 90 mil habitantes, com poucas pessoas, a gente conseguir esses feitos, acho que é fruto de muito trabalho, não de uma pessoa só, mas de uma equipe muito integrada de profissionais que se dedicam altamente. E São Sebastião consegue isso. E a gente conseguiu criar um plano de contingência forte, e nisso a gente começou a dar um suporte muito bom para as pessoas que estavam de um lado e de outro. Então, o que que é o abrigo? É a ajuda humanitária, a pessoa ter uma condição de ela poder ficar lá, se acomodar, tomar um café, até se tiver condições médicas, a gente envia enfermeiros médicos, a gente cria um super abrigo para as pessoas, com condições de segurança, sempre paramentado de policiais. Então, não pode. Eu fiquei até muito triste que no Rio Grande do Sul, eu não sei se você chegou a acompanhar, que abrigos houveram alguns casos de agressão. Quero ficar entrando muito nessa Uhum. agressão às crianças, enfim. Sim, Você cria sim. abrigo, você tem vários protocolos para você fazer um abrigo. Uhum. Você acumula um monte de gente, mulher, idoso, homens, crianças. Então, para você fazer isso, Tem que organizar direito. é muito trabalhoso, é muito trabalhoso. As pessoas veem, por isso que muita gente fala assim, pô, Ricardo, a gente viu vocês salvando essas coisas, retirando as pessoas de área de alagamento.
Mas o depois, ou até por trás de tudo aquilo que não aparece, é muito cansativo, é muito intenso. Uhum. Então, uma das nossas missões no Rio Grande do Sul era isso. Não era só o salvamento, mas sim você mostrar toda a lógica, a logística de como você proceder com as pessoas que foram salvas ou estão precisando de ajuda. Então, a E gente, vocês terem sido chamados para o Rio Grande do Sul mostra que a expertise de vocês é incrível, né? Acho que olha, foi a primeira região de defesa civil que foi chamado lá foi uma pro. das primeiras, com certeza. A gente sai de um estado para o outro e depois começaram a ser integradas outras defesas civis, mas com muita humildade falando isso. Sim, sim, sim. Nosso pessoal, eles coordenou várias defesas civis lá, foi. Eu acho que sabe por que a gente fala isso? Porque a gente passou por tantas coisas que foi nos gabaritando a isso. Foi a gente Uhum. ficando cascudo, né? Criando Sim, casca, sim, criando. sim. A gente nem precisou treinar, porque a gente tem tantos problemas. Não é uma alegria, mas Não. porém Mas é um deixou, fato, né? deixou a gente capacitado, né? Uhum. Uhum. Então depois teve essa de 2019 e daí veio Aí veio essa tragédia de 2023. Essa é que inacreditável. daí deslizou no litoral todo. Isso foi inacreditável. A gente estava tendo bastante alertas de chuvas, né? De volumes maiores, entrou a pandemia. A pandemia, por incrível que pareça, foi o ano que não teve tragédia. É uma coisa maluca, né? Não teve nada. Ah. As pessoas estavam dentro de casa, mas assim, a chuva não depende dentro disso, É, né? Mas não sim, tivemos nada. Desculpa. imagina. A gente teve. A pandemia deu pelo menos na Deu questão um da. break, É, foi, né? de falar, vamos tratar de outro problema. Vamos tratar de outro tipo de tragédia. Que foi horrível também, né? Sim, sim. E aí veio essa de 2023, e isso foi inacreditável, Melissa. Quantas pessoas? É porque ele não é tão habitado, né? Mas a área foi muito grande. Quantas pessoas afetadas no total? É, Tivemos é. 4 mil pessoas afetadas, Uhum. tivemos uma faixa de 300 pessoas que tiveram acidentes fortíssimos, que a gente sempre constata o óbito, né? A perca da vida, que isso é o maior, né? Esse é o maior É. fato, né? É a maior tristeza. Tivemos muita gente machucada, muita gente que a gente nem gosta, eu nem quero entrar nesses detalhes, sabe? Mas foram quantos dias ali de tentativa de resgate? Ó, isso tudo começa no dia 18 para o dia 19. Inclusive, é muito engraçado, Melissa, que é recorrente as tragédias ou as chuvas, os intempéries climáticos. Eles acontecem sempre no mesmo período. Não sei se você sabia disso. Ok. É um circuito natural. Então, Uhum. você, por exemplo, se eu posto hoje é dia 11, Hoje é isso. 11 eu posto dia 11, alguma coisa que aconteceu, eu vou lembrar 3 anos depois, o mesmo problema aconteceu 3 anos. Daí você fala, meu, eu acredito, tô passando Uhum. isso, mas 3 anos eu tava fazendo a mesma coisa. Então, o carnaval é recorrente ter esses problemas. A de 2017 e 2018 foi carnaval. Carnaval. Uhum. Quarta-feira de cinza, essa foi no sábado. Mas você vê, tudo num período muito próximo, Sim, fevereiro. sim. É as águas de verão, né? As chuvas de fevereiro, março, a própria de janeiro. Então, dia 18 de março começa a chover muito forte de noite, 20 horas. Chuva forte, torrencial. A gente já sabe que conhece, né? Fala, "Meu, Vai ter alerta. essa chuva vai dar problema." Então, a equipe, nosso trabalho de prevenção, a equipe não espera ter ocorrência, não espera ter um no 99, não espera ser chamada, a equipe vai para campo. Uhum. E dentro dessas áreas de risco, nós temos os chamados pluviômetros. Os pluviômetros são aquelas medições que faz das chuvas dentro dos bairros. Temos espalhado em todos os bairros. E como que você dá um passo à frente ou um passo junto com a tragédia? É você ver a evolução da chuva naquele bairro. Então, pau chuva, está chovendo. 100 milímetros é o nosso radar. Opa, entramos em estado de atenção. Começou a bater 80, 90, a equipe vai para lá. Independente de qualquer coisa, fica instalado lá no Então bairro. vocês já ficam em alerta antes mesmo Tamo lá, do fato ocorrer. tamo lá. Então é o tempo pra gente, aconteceu a ocorrência, a gente tá ali. Entrou o 99, a pessoa, olha, minha casa tá com água, eu tô com deslizamento, eu tô com alguma coisa. A Então, equipe tá, 199 é o número que quem está em é casa, se tiver universal. algum. É universal. Universal, ok. 199. Se você tiver um problema em Caraguatatuba, Ubatuba, Mogi, é 199, Aqui Defesa no Civil, Brasil, 199. 199. Então, antes de entrar qualquer tipo de ocorrência, nós estamos já dentro do bairro acompanhando a pluviometria. Que bacana. Fizemos isso. E graças a Deus isso resultou em muita ajuda ali para o pessoal de Barra do Saí. Porque nossa equipe foi para lá, as chuvas começaram a ficar fortes. Eu lembro que eu vou para minha casa, eu fico lá acompanhando. Eu chego a me desligar um pouco, descanso, 2 horas da manhã. Quando eu acordo, 2h40 da manhã, Melissa,
Eu tive a chuva mais forte num dia que eu peguei foi 225, deu uma destruição tão forte na cidade. 225. Quando eu acordei, já tinha 1h40 de chuva, já estava em 486. Nossa Senhora. 486. Aquilo te traz aquele mal-estar, aquela quentura no corpo, sabe? Que você fala, meu Deus do céu. É desastre para todo lado. Então você fala assim, o que que vai acontecer? Uhum, É igual o alerta do furacão. O que que vai acontecer? uhum. Ele tá acontecendo, mas o que que vai vir? O celular é uma infestação de informação. Nessa hora, o que o Ricardo faz? Eu rezo, peço a Ah, Deus, porque, olha só, é muita orientação divina para você tentar ajudar tantas pessoas. É muita gente pedindo ajuda. Melissa, eu lembro de uma menina que mandou uma conhecida que estudou comigo, que ela pedia assim, Ricardo, por favor, socorro, minha casa está com água, meu filho está em cima do armário. Está em cima nossa, da me mesa. arrepiada. Está em cima do armário. O que que eu fiz? Eu não consegui ajudar ela, Melissa. Eu não Você tem que conseguia. escolher essa tua posição de ter que escolher quem salvar deve ser terrível. É que você coordena, você precisa deslocar a dimensão de mensagens são muito grande. E dentro dessa menina que eu estava falando para você, eu chego no bairro do Itatinga, já aconteceu ali, já acontece toda a tragédia. Um fato muito maluco que acontece, Melissa. 4 horas da manhã, eu conversando com o Vaguinho falando, Ricardo, a coisa está insustentável. Eu já começo a saber que tem. Porque vem muitas informações. Eu tô sabendo que já tem obstruções em vários pontos da extensão de São Sebastião, entre Toque-Toque e Boiçucanga já tem. Só que a nossa equipe está no epicentro, Barra do Saí. Só que Juqueí já tem uma história de um óbito. Daí quando entra óbito, você já fica aflito, você tem que fazer. Então essa menina está pedindo socorro, mas tem óbito. Já tem pessoas que já estão na iminência da situação. Então era 1 milhão de gente. Eu uso esse fato. Desculpa. É que o meu pessoal, ele tá lá, eles estão atuando, eu começo a atuar no bairro do Itatinga. E ali correu uma corredeira de massa muito forte. Essa menina que pediu socorro pra mim, a gente socorreu um monte de gente, idoso, criança, tem vários vídeos, faz fotos socorrendo, nossa equipe toda empenhada. E num certo momento, choveu muito, mas ela entrou um mormaço muito forte. E a gente tá todo mundo empenhado e a massa aqui pela cintura. E eu vou levando contingenciamento, né? Eu levo mais homens, levo estrutura, levo maquinário, porque você pensa, o salvar vidas, da minha parte, é tentar salvar em máximo, porque você leva estrutura, você leva as pessoas. As pessoas falam assim, você é herói. Eu falo, não, herói é meu pessoal que tá embaixo, que tá no enfrentamento, que tá lá salvando. Eles Mas são é os herói heróis. também, tá? Eles são os heróis. Eles que são. Melissa, essa menina que me pediu socorro, ela é carregada. Eu vejo ela vindo lá de cima, carregada por um monte de gente. Ela é debruçada. Engraçado que ela consegue me olhar e ela começa a chorar e fala assim, Ricardo, eu te pedi ajuda, Ricardo, porque você não foi me ajudar. Porque você não foi me ajudar. É, é muitas histórias, Melissa, é muito difícil. A gente sorri, dá risada do fato, mas é muito difícil lidar com tudo isso. É muito ruim. Até porque, graças a Deus, ela tá bem. Eu vejo ela na loja lá trabalhando. Mas se ela tivesse, enfim, se a vida dela fosse ceifada, eu ia carregar esse fardo no meu coração. Mas não foi, Não né? foi? Você Ainda bem, ajudou no ainda bem. momento, que ela ainda É. pudesse tá aí trabalhando e Graças a bem. Deus, a É, filhinha dela ficou bem também. Graças a Deus, enfim. Aí, infelizmente, Melissa, tivemos aí a situação no lado sul da cidade, que ali foi diversas histórias. aham. Ali realmente fugiu da nossa mão, a gente não, por mais que experiência, trabalho e vontade que a gente teve, a gente não conseguiu cuidar, fugiu. Como eu digo pra você, o Vaguinho fala pra mim 4 horas da manhã assim, fala, Ricardo, a hora que começar a amanhecer aqui, essa fala eu tenho gravada aqui, é horrível, eu mostro pra algumas pessoas. Ele fala assim, a hora que amanhecer, Ricardo, tô muito preocupado. Eu sabia, né? Tragédia, muita gente afetada. Ele fala assim, a gente vai encontrar bastante corpos aqui. Isso foi fora. Eu falei, meu Deus do céu. Será que ele tá falando? O que será que ele tá falando? Ele deve estar afetado pela tragédia ali, pelo momento de estresse, mas corpos? Bastante corpos, eu não imaginava E isso. foi isso que aconteceu. E como foi isso que aconteceu? Então as informações começam no amanhecer, uma estrutura, você vê que o governador de São Paulo tá lá já nos primeiros momentos.
toda a estrutura do Estado, do Corpo de Bombeiro do Estado está lá, o Exército rapidamente esteve conosco, foge da mão municipal, a gente precisa de toda a força nacional para a gente lidar com uma coisa que fugiu de, enfim, de qualquer tipo de situação que a gente pudesse fazer, fugiu. Eu me lembro que eu viajo com o General Tomás, ele é o, ele é o comandante do Sudeste, então responsável por o Sudeste inteiro aqui, São Uhum. Paulo, Rio Grande do Sul, referência. Eu aprendi muito com as Forças Armadas ali, muito com os generais. A experiência deles são fantásticas, né? E você está em contato direto, então, quando é uma Isso, catástrofe dessa isso, grandiosidade, você está em contato direto isso, com o que, isso ligou, que há de mais superior e, nos né, ligou. e que tem know-how e expertise do Brasil. Nossa, a gente sempre fala assim, Menezes, que eu aprendi tanto, foi uma experiência tão boa, uma situação tão ruim, porque eu trabalhei com pessoas realmente que estão à frente do Brasil, do Comando Nacional, pessoas com uma experiência muito forte. Eu me lembro que a gente teve 18 aeronaves no céu de São Sebastião. Chegou a ter 32 aeronaves ali, uma cidade de 90 mil habitantes, 32 Hum. aeronaves à disposição. Era um mundo, era uma situação de guerra muito forte. É situação, literalmente De uma guerra. situação de Então, guerra. o general Tomás, ele pega. A gente criou nosso gabinete de crise ali no gabinete do prefeito. A gente teve várias. Porque, como eu digo para você, as pessoas querem salvar, mas você tem 1 milhão de ações ao mesmo tempo acontecendo. Sua cabeça explode de tantas pessoas que conversam com você, tanta gente querendo ajudar. A gente pediu para as pessoas não pararem de vir para a cidade que a gente não tinha como acomodar. E pessoas que estavam querendo ajudar. Pessoas que estavam querendo fazer salvamento. Porque às vezes a gente quer ajudar, mas assim, mas tem que ter uma organização para essa ajuda, né? Não é só mandar roupa, não é só Não mandar, pode. A gente né? teve problema com a arrecadação. Além disso, eu peço perdão por tantas demandas. O comandante Robson, ele é da Força Aérea Brasileira, ele está enviando para o litoral norte roupas e águas que sobrou do Rio Grande do Sul. Eles estão com as estruturas deles saturadas, eles precisam enviar, porque o Rio Grande do Sul recebeu tanta coisa que agora eles estão enviando para outros municípios. E ele conversou comigo para mim organizar essa força-tarefa para o litoral norte. Então, estou conversando com as outras cidades para a gente começar a receber isso. Pra você vê o impacto que é da pessoa que recebe e fala, olha, preciso, de- Dá um de- break. é, Uhum. tem que parar e eu preciso tirar isso daqui porque já gerou um impacto. E São Sebastião sofreu com isso. A gente criou vários locais de donativos, de recepção de ajuda humanitária e a gente estava super impactado. E quem está nos ouvindo e nos assistindo e quiser ajudar hoje a Defesa Civil, como que a gente faz? Olha, hoje a gente tem que criar várias ações, frente de ações, dependendo. Hoje a gente está entrando na questão do frio, então a gente fica muito preocupado com as Então é pessoas. sazonal. É sazonal. Água sempre, Água ou nem sempre. sempre. Água sempre. A gente gosta de criar estoques de donativos para a gente, quando tiver a necessidade, a gente tem Está estoque. preparado. Nós temos nosso suprimento ali para. Então, São Sebastião sempre se prepara com isso. Então, não pode a gente receber em massa tudo que as pessoas querem enviar. Uhum, Mas água sempre é importante, colchão, roupas, aquilo que a pessoa puder doar, entre em contato conosco no uhum. 99, pode falar com o 99, é um número de emergência, mas ele vai ser direcionado para um outro número. E aí, eu quero ajudar, sei que tem um bom trabalho, e ali as pessoas estão preparadas, treinadas, e eles sabem o que que é necessário. Agora a gente está entrando no período do frio, essas pessoas que estão em vulnerabilidade, pessoas que passam frio, a gente faz um trabalho. Extremo frio é risco para as pessoas, até para os pets. Temos um trabalho muito voltado a pets também, Uhum. tá? Que sofre muito, as pessoas não pensam, mas pets sofrem muito no frio também. Então a gente cria esse trabalho. Hoje, graças a Deus, a gente está no período de estiagem, é pouca chuva. A incidência de incêndio. Tivemos um incêndio já um pouco mais forte mês passado, mas por enquanto a gente está, graças a Deus, em calmaria. E com tanto fato assim difícil, né, de estar passando por eles, o que que você imagina daqui para frente? Como você acha que pode colaborar? Você está falando que está querendo pendurar as chuteiras. Colaborar com quem está vindo aí para assumir o cargo do Ricardo. Eu colaboro já, eu já crio alguns backups. Eu acredito que eu sou um líder ali bem maleável, quem trabalha comigo tem a oportunidade. Hoje a gente fez um simulado, acabei de sair de um simulado da Vila Saí.
Vila Açaí foi o epicentro. Nós estamos num calendário de simulados. Tem sempre um treinamento que é para se preparar. Esse simulado de hoje é uma interação entre comunidade e a Defesa Civil. Então, caso há algum tipo de intempérie, tragédia, alagamento, deslizamento, eles já têm essa interação. Isso é importante, porque o morador conhece o agente de Defesa Civil. O agente de Defesa Civil conhece o morador. Então, isso é importante. Essa interação é rápida. Eles conseguem falar um com o outro. Não fica preso nas questões de ligações de número. Então, isso é importante. Isso é estratégico. Você faz a comunidade estar dentro da Defesa Civil, a Defesa Civil estar dentro Ser da comunidade. participativa. Exatamente. Uhum. Exatamente. A gente tem vários núcleos de Defesa Civil. Núcleos são voluntários de Defesa Civil dentro dos bairros. Então você está treinando, você está Estamos delegando. ali. Estamos deixando eles... É a gestão do risco, né? Aham. A gestão do risco é a pessoa se inteirar conosco e de saber, estou em risco, mas eu estou com as pessoas que entendem do risco e a gente vai gerenciar para viver melhor. E como que a tecnologia pode auxiliar na prevenção, né, de catástrofes? Como você vê isso? A tecnologia é eficaz, é importantíssima hoje. Ela ajuda, mas quando ela falha, ela prejudica muito, porque a gente depende dela. Mas ela tem vários meios. A gente está criando agora, estou até tentando a gente definir um nome. A gente está criando os meios de tecnologia de defesa civil muito bons, São Sebastião, até a questão de aplicativos, enfim, ajuda muito. Primeira coisa é celular. Celular, por mais desgastante, toda a crítica que tem, também tem seu lado que é Positivo, né? muito positivo. Que nem lá nos Estados Unidos, principalmente quando eles chamam de Amber Alert, se eu não estou enganada. Quando tem sequestro de crianças. Isso apita no celular de todo mundo. Pé, pé, pé. É sequestro de crianças, isso apita. Então, isso é mais ou menos um mecanismo que vocês estariam utilizando É aqui. o broadcast? É o broadcast? É o broadcast. A gente tá rindo aqui. Eu não tô falando muito sobre o broadcast, mas tá para acontecer tá para acontecer aqui no Brasil. Vai acontecer dia 20 agora. Tá. Ainda tá por divulgação do governo nacional, né? O Ministério do Desenvolvimento Regional, ele vai startar isso, mas já estamos conversando. Acho que é o auge. Acho que é o auge da comunicação e da prevenção, porque as pessoas vão ser atormentadas por uma mensagem, você conhece? Vai ser atormentada por uma mensagem intermitente, chata, mas que vai ajudar muito as pessoas a entenderem que elas estão numa situação de risco, elas precisam seguir as orientações daquela mensagem. Então, quem estiver recebendo essa mensagem, né, no momento que isso começar a funcionar, respeitem e sigam o que a Defesa Civil vai estar passando para vocês. Se for para sair de casa, né, faça o que a Defesa Civil aí Isso te ela tem orientar. experiência, ela tem experiência. Para nós no Brasil vai ser novo, vai ser desgastante. A gente fala na palavra histeria, porque pessoas que vão estar no seu conforto da sua casa vão estar recebendo uma mensagem que não tem nada a ver com ela. Mas mesmo assim, vai estar ajudando muitas outras pessoas, né, Melissa? É melhor prevenir do que remediar. Então o broadcast está aí, já a gente está falando disso, estamos antecipando isso para vocês, mas enfim, é bom falar. Eu tô louco para falar, mas eu eu sigo a ordem hierárquica, Uhum. então Mas fica tranquilo, quando passar nosso episódio já vai estar funcionando. que ótimo, que ótimo. Mas sim, eu acho que daí é o que a gente falou da tecnologia a favor da comunidade, Sim, né? Mas a gente tem que respeitar, principalmente vocês que entendem qual é o funcionamento, né, de como as pessoas também reagem diante uma catástrofe, né? Tem essa histeria. Ah, não, tem gente que, não vou querer sair de casa. Mas saiam, se essa for a orientação, saia. é Que vai ser importante. para o seu bem e para o bem do seu vizinho, para o bem da comunidade. Sim, é importante seguir as orientações, prevenir é o melhor remédio, né? Não adianta olha só, as comunidades hoje que a gente está atuando, principalmente Vila Açaí, é uma comunidade que sofreu. A gente iríamos em outras comunidades, tínhamos uns trabalhos em outras comunidades, as pessoas não berço espreme, não vai acontecer nada comigo. E a gente na gestão do risco vendo que aquilo ali era uma tragédia anunciada. E é um sofrimento que não é só ali momentâneo, porque você carrega aquilo, né, por anos. Tem gente para a vida inteira. A gente sempre fala assim, por exemplo, eu que lido com a tragédia, não vivenciei a tragédia como perca de famílias ou perca de materiais. As pessoas têm muito falado para mim desse negócio de desligar, igual você falou no começo. A gente precisa passar por um tipo de tratamento
Porque você fica mesmo nisso. Isso fica encrostado dentro de você. Então quem passa por isso não esquece. E a gente vive isso com as pessoas. Tá no olhar das pessoas. É difícil você voltar na Vila Açaí e conversar com Dona Maria, e saber que Dona Maria perdeu o marido e o filho lá. Tem isso. É muito duro, é muito complicado. Então, vou aproveitar. A gente tem um momento aqui do Mel Talk em que eu peço para o nosso convidado deixar uma mensagem para ele próprio do futuro. Então, você, enquanto herói, Não. tá? Você e sua equipe, eu vou pedir para que você deixe uma mensagem para você lá do futuro. Olha, Ricardo, mais paciência, se alimente, cuide-se de você. Eu acho que o mais importante da vida é o seu cuidado, cuidar das pessoas que você ama. Hoje eu tenho um cuidado com todas as pessoas que dependem de mim e faço isso com muito amor, como fosse da minha família. Então, se prepare, mas sempre com muita humildade, muita responsabilidade. Eu amo a vida e eu sempre estou aqui esperando um mundo melhor. Então, no futuro, eu acho que espero que você esteja num mundo melhor, sem tragédias, as pessoas se respeitando, se amando. Esse é, acho que está no coração de todas as pessoas. Espero que quando você estiver lá, ou estiver, seja um mundo melhor. Me fala como você se prepara mentalmente e fisicamente para estar à frente de uma missão Isso é importante. mel? É mel. É, você vai ganhar um mel. Mel, O que mel bom, da mel. que bom. Mel é Mas a bom. ideia é essa, às vezes, até do meu talk, né? O propósito aqui, é a gente tratar, às vezes, momentos difíceis, né? E passar para as pessoas de uma maneira mais leve. Então, é adoçar aí um pouquinho a boca, levar um pouquinho de mel Que bom para sua adoçar a vida. voz. Exato. Que ótimo. Como preparo? Eu como digo isso pra você, meu, é sempre antenado a Deus. É sempre ligado a Deus. Eu tenho uma ligação com Deus muito forte, meu. As pessoas falam assim, eu tenho, que bom. A particularidade de cada pessoa com Deus, enfim, já se fala, é particular. Mas sinto Deus muito, muito cuidando de mim desde muito pequeno. E cuidando de todas. Eu sempre posto, né? Sou uma pessoa que interage muito nas redes sociais, mas eu sempre coloco Deus no comando, Deus nas ações. E é de fato que toda vez que eu tenho que me preparar, me preparo é diário. Então, primeiro eu peço a Deus que seja um dia bom, seja um dia tranquilo e que eu não precise enfrentar. Mas estou pronto. Estou pronto. Para Deus, estou pronto. E peço para que Ele me prepare, me dê primeiro discernimento, inteligência, força. E Ele me dá, viu? Pelo que eu enfrentei, pelo que eu passo, Ele me dá. Eu falei pra você que dessa primeira tragédia que eu fiquei 3 dias sem dormir, alimentar nem vou entrar nas coisas. Eu paro na frente da minha casa da minha mãe, e eu sou um cara duro, né? Eu enfrento, enfim. Parei na frente da casa da minha mãe, e deu a crise de choro, sozinho no carro. Crise de choro. Tem uma postagem ainda, depois eu te mostro. Porque antes de ir pra lá, acabou toda a tragédia, sabe? Bateu aquela suavidade, aquela coisa boa, mas tinha um monte de gente na escola que a gente já estava brigando. Nosso primeiro abrigo construindo, muitos idosos, muitas crianças. E aí eu tô com a secretária de Desenvolvimento Social e a gente tá tomando merenda. Ela deu um pratinho pra mim, ela falou que, meu, você vai ter que comer. Ela já sabia, né? Você vai ter que comer. E eu começo a comer a merenda naqueles pratinhos de plástico. Aí tem uma criança comigo, que eu nem sei quem é a criança, porque é tanta criança, tanta gente, que Uhum. a gente nem sabe quem que é. Ela tá ali e ela tá com o Homem-Aranha e ela tá com o meu rádio. E o rádio, nesse momento, eu começo a olhar pro rádio e eu vejo que o rádio tá começando a ficar em silêncio, graças a Deus. Alguma equipe ou outra se operacionalizando, mas acaba aquele ruído, aquela coisa frenética. Então aquilo dá uma suavidade. Você fala, meu Deus, graças a Deus. Aí você vê a criança, O pior já passou. o pior já passou. Aí o fotógrafo tira uma foto, que é a secretária tá olhando pra criança, e eu tô olhando pro rádio e a criança tá me olhando. Aí eles postaram rapidamente isso, né? Que as pessoas estão. E aí muita gente começou a escrever. Parabéns, Ricardo. E era meu primeira ação em frente de Defesa Civil. E quando eu vou paro na frente da casa da minha mãe, eu começo a ler isso daí, e você vai fazendo, eu caio num choro muito forte. Muito forte, muito forte. Até aquele choro que você não entende por que esse choro, né? Mas talvez ali, né, que eu
porque a coisa é tão difícil, tanta tragédia, tanta tristeza. E eu vejo minha mãe e minha filha que dependem de mim também. Hoje eu tenho um irmão, mas eles linkam muito em mim. Minha filha hoje tem 19 anos, minha mãe já é uma idosa. E eu não moro com ela, com as duas, mas eu sempre não moro com as duas, até porque minha vida não para, né? Então eu tô ali sempre cuidando. E aí você faz uma reflexão, mas e eu até peço, né? Eu até agradeço a Deus, falo, "Deus, obrigado por tudo de ruim que aconteceu, porque o Senhor me permitiu até aqui ajudar as pessoas. Eu não consegui ajudar todos, mas o Senhor me preparou, o Senhor cuidou, o Senhor me trouxe de volta para minha família. Então, esse preparo é sempre com Deus. O mental, o emocional, o físico é com Deus, sempre. E você já experienciou algum milagre que você entende que tenha sido um milagre? Né? Às vezes um resgate, pessoas horas ali embaixo da terra, ou algum momento assim, que você falou assim, gente, só pode ter sido um milagre. A pessoa tá viva, a gente conseguir resgatar, a gente conseguir levá-la de volta para a família. Olha, nessas emergências, é sempre o tempo todo acontecendo coisas inacreditáveis. Essa é a fala, inacreditáveis, fantásticas, inacreditáveis. Essa mesma tragédia que eu repito, eu não falo muito dessa última. Essa última, ela tem desgaste de tantas pessoas feridas, e a gente falar de pontos positivos, eu fico sempre, sabe, remoendo o negativo. Mas eu me lembro dessa da primeira, que a gente está removendo as pessoas e muita chuva vindo de uma escadaria chamada Antônio Tenório. Não Antônio Tenório não, desculpa, Andolaria. E a chuva muito forte, a gente removendo as pessoas, gritando na escadaria, sai, sai da sua casa. O material está soltando, a chuva está constante, aumentando. Já estava na canela e as pessoas não saem. Elas acham que a casa delas é o melhor lugar, é o lugar mais seguro para elas permanecer. E as pessoas de condições difíceis que estão ali, né? E a gente começa a tirar um idoso. E a gente tem uma criança, uma menininha, que ela tá com uma bonequinha, e a gente fala, vai pra fora, vai com sua mamãe. Só que a mãe dela já foi embora. Sei lá o que aconteceu. E aí, o que que ela faz? A gente tá com dificuldade de tirar esse idoso, porque ele é cadeirante. Ela vai e deita pra brincar no beliche dela. Ela vai pra brincar no beliche dela. E a gente olha aquela situação e o muro dela tá. A água já tá estourando no muro. A gente sabe que aquilo ali vai estourar. E a gente começa a gritar um com o outro: tira a menina, tira a menina. E a gente tá no risco tentando salvar o cara. Vamos tirar, o senhor, né? O senhor era um senhor bem pesado. Vamos tirar, pelo amor de Deus, vamos tirar. E nesse estresse de tirar ele, porque a gente tá com uma dificuldade, ele era muito grande. Para ele sair, era com maca toda vez que ele saía. Ele não saía pela porta. Então a gente não tinha como maca, a gente tinha que tirar ele na cadeira de roda. Então se juntou todo mundo, conseguimos virar ele de lateral e passar ele por uma porta estreita. Nisso todo mundo se juntou e a criança ficou. Aí quando eu tô no final para buscar a cadeira de roda, eu falo, a criança ficou. O paredão tira a criança, e quando ele pega a criança com rapidez, o muro vai, bate na testa dele e afunda o beliche inteiro. Engole o beliche inteiro. Foi espontâneo. Bate o muro nele, ele até atordou, eu consigo segurar, ele pega a criança no colo. Então, foi uma fração de segundos ali para essa criança não estar macetada por aquele muro, aquela parede. São tantas histórias, Melissa, que a gente contar pra você. São tantas coisas, sabe? Por isso que eu falo, é impossível a gente não ter como não acreditar em Deus ali. É impossível. É impossível você pisar e ajudar a cuidar das pessoas, enfrentar o risco sem pensar que é Deus que está cuidando de você ali. Porque quantas pessoas estão correndo, pedindo, a gente está indo pro socorro, enfrentando o risco. Se a gente está indo, que a gente está indo, porque Deus está ali. Simplesmente. A coragem vem de Deus, de fato. Você tá agindo através, ou É melhor, movido, você é movido é movido a algo por ele. sobrenatural. É de Uhum, fato. E eu digo isso não só por mim, mas por tantas pessoas que fazem é isso. isso. A solidariedade, a vontade de ajudar uma outra pessoa, não é só uma adrenalina que a pessoa tem ali, não é só uma motivação. Há que ter uma vontade sobrenatural para você fazer aquilo ali, porque você abdica da sua vida, de tudo que você tem, para tentar ajudar alguém que você nem conhece. Então, é uma coisa de Uhum. Deus. Então, Ricardo, infelizmente, nosso tempo já se esgotou.
Assim, são histórias maravilhosas, apesar da dificuldade, né, que vocês Sim. passam aí à frente da Defesa Civil. Mas queria te agradecer de coração, toda essa minha energia de amor, queria te agradecer muito pelo trabalho que você faz, pelo trabalho que todos vocês fazem, né? O que você falou, a sua equipe, Sim, né? São equipes de heróis, de anjos, chamam, né? Do jeito que sim. for. Mas gostaria de agradecer, te convidar para uma próxima vez também tá aqui com a gente com o Mel Talk. Espero que vocês tenham gostado. E se quiser deixar mais alguma mensagem. Eu que agradeço, gostei muito. Obrigado, viu? Produção, pela recepção. Lugar lindo. Hoje é muito bonito. E aqui a gente consegue ver toda a cidade. É muito especial a gente falar dessas histórias, sabe, Melissa? Tem uma lembrança toda ruim, mas é bom a gente falar, porque eu acho que incentiva pelo menos a gente. Tem pessoas boas querendo fazer coisas boas. Eu tenho muito no coração com o Rei do Bem. Espero que isso perpetue. E a gente tá aqui, sempre à disposição, até a hora que Deus permitir. Espero que esteja chegando ao fim, pelo menos, essas missões, né? Eu quero um pouco mais de tranquilidade. Mas obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Estou aqui, a hora que precisar. Então, eu que agradeço, nós é que agradecemos. Gratidão, fique com Deus e que você Amém. continue sendo esse mensageiro de Deus. Amém. Obrigado. Gratidão.